Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje. Elevo os olhos para os montes. Esta é a 9ª lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro dos Salmos. E o texto para leitura em estudo, Salmo de número 121, composto com 8 versos. E os tópicos que nós vamos abordar são eles. Primeiro, aspectos gerais. Segundo, qual a saída? E terceiro, segurança em nossos dias. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, identificar autor, título, classificação e peculiaridade do Salmo 121. Segundo, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E terceiro, compreender que Deus é a nossa esperança. E eu sugiro que você faça a leitura dos Salmos de número 121 ao 125, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer mais uma vez a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Muito obrigado pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução do comentário de hoje, vamos estudar o Salmo do Viajante. O Salmo 121 fala do nosso cotidiano, ensinando como devemos viver dignamente diante de Deus e assim recebermos dele proteção e descanso. Aprenderemos que, andando com Deus, sairemos e voltaremos em segurança. Primeiro tópico, aspectos gerais. Primeiro subtópico, autor, título e data. Desconhecemos o autor do Salmo 121, muito embora há quem diga que foi Davi que escreveu esse hino no deserto de Parã, logo após a morte do profeta Samuel, registrado em 1 Samuel, capítulo 25, verso 1. Samuel havia se tornado o primeiro profeta em Israel, o precursor em Israel. E Israel havia elevado o seu nome acima da massa, tornando uma figura nacional. Ele morreu e fora sepultado na sua cidade, na sua casa. E após o seu sepultamento, nesse período, Davi ele é considerado como uma espécie de exilado, alguém que não pode estar na sua casa, na sua terra, e como se fosse uma espécie de capitão dos foras da lei. É assim que Davi está vivendo pelo deserto. E segundo historiadores, Saul morreu após a morte de Samuel, entre 4 e 7 meses após. Por isso, eis a razão por que Davi desce ao deserto de Parã, exatamente por causa da morte de Samuel, aquele que lhe ungira rei de Israel, e por ainda estar sobre a ameaça de Saul, ele desce. Na verdade, Davi, ele sabiamente desce tomando uma decisão sábia de não ter confronto com Saul. E, à luz do nosso comentário de hoje, o título em itálico, Cântico de Romagem, ou Cântico dos Degraus, ou Canção Gradual, diz respeito ao grupo de salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, que os peregrinos cantavam durante as viagens para Jerusalém, nas 3 festas anuais, pois viajavam em grupos, conforme está registrado também em Lucas, capítulo 2, verso 44. É importante observar que essas festas anuais, conforme está registrado também lá no Êxodo capítulo 23, verso 14 ao 17, e capítulo 34, verso 18 ao 23, diz que as festas principais eram a festa da Páscoa, que ela simbolizava agora o dia da sua libertação, representava liberdade para Israel, liberto do cativeiro do Egito, a festa de colheitas ou de Pentecoste, que também representava a prosperidade de Israel, e a festa dos tabernáculos ou cabanas, que lembrava o povo o momento em que eles viveram em cabanas e o Senhor providenciou e cuidou deles enquanto eles estavam no deserto vivendo em cabanas.
E à luz do texto, Jerusalém, ela é situada a cerca de 750 metros acima do nível do mar. É uma cidade naturalmente fortificada pelos montes. Israel tem um relevo interessante. A região central do país, onde está Jerusalém, encontra-se elevada em relação ao norte. Por isso é que, quando no texto nós encontramos lá no livro de João, capítulo 2, verso de número 13, que estando próxima a festa da Páscoa, ou a Páscoa dos judeus, Jesus sobe para Jerusalém. Essa linguagem é literalmente de onde Jesus está saindo, da Galileia para Jerusalém. Então é uma viagem em aclive, ele vai subindo para a cidade de Jerusalém. Lá no livro de João, capítulo 10, verso 30, quando Jesus também faz menção de Jerusalém, dizendo que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então podemos observar literalmente que Jerusalém ela está no nível mais elevado das demais cidades à sua volta. Portanto, literalmente os cânticos de romagem que eles cantavam do Salmo 120 até o 134, por isso é conhecido como o Salmo dos Degraus ou de romagem, porque eles vão subindo, cantando alegremente até chegar em Jerusalém. E historiadores dizem que em Jerusalém havia 120 mil pessoas nos dias de Jesus. E nas festas, esse número podia chegar a 3 milhões de pessoas nesses dias de festa. O aglomerado era muito grande. A caravana que vinha de Nazaré para Jerusalém, os historiadores dizem que precisava de um dia inteiro, você apreciando do início ao fim, até terminar a caravana. Você em um ponto estratégico, vê quando a caravana começa e até a última pessoa, o último romeiro daquela caravana, durava um dia, da extensão de pessoas que caminhavam em direção a Jerusalém, para uma dessas festas. E Joséfo informa que na Galileia, nos dias de Jesus, havia mais de 4 milhões de habitantes, sendo que nos dias de Davi eram aproximadamente 5 milhões de habitantes em todo Israel. Mesmo assim, com 5 milhões de pessoas, o número de romeiros que subiam de suas cidades até Jerusalém para uma dessas festas ainda era muito grande. Por isso, irmãos, os salmos são conhecidos como Salmo de romagem ou Salmo dos degraus. Aqueles que o pessoal vão cantando, termina um e começa outro, o número de pessoas muito grande, então cantava à vontade até chegar. A viagem durava dias até chegarem em Jerusalém. Segundo subtópico, classificação. Salmo 121. É como vimos, o Salmo de romagem ou dos degraus, Salmo do viajante, sendo esta a sua principal classificação. Ou seja, se chamarmos de Salmo de romagem, tá tranquilo? Se chamarmos de Salmo dos degraus, também. Mas a sua principal classificação deva ser chamado como o Salmo do Viajante. Este é o título mais apropriado para o Salmo de número 121. Ele é também uma liturgia de bênção e talvez seja a mais bela composição escrita dos cânticos de romagem, dando a impressão que o salmista está cantando ele e a sua alma, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a sua alma responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas há alguém que coloca um outro pensamento dizendo que esse salmo ele poderia ser cantado também na liturgia do templo, quando um leigo estava cantando e um sacerdote completava dizendo de que o nosso socorro vem do Senhor. Mas ainda um terceiro ponto, quando alguém comenta que esse cântico poderia ser cantado pelos romeiros, e na verdade a primeira parte era o grupo de peregrinos que cantavam: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o líder espiritual que comandava aquela equipe ou aquela caravana, então ele respondia dizendo: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse terceiro ponto, alguém chega a dizer que parece ser mais apropriado da forma como o salmo era cantado na hora que eles iam caminhando em romaria em direção a Jerusalém. Terceiro subtópico, Cântico dos Degraus. Esses salmos eram cantados pela multidão dos peregrinos. Não sabemos exatamente a razão de serem denominados salmos de degraus, diz o escritor.
no grupo dos Salmos, de número 120 ao 134, temos uma sequência vitoriosa. Enquanto no Salmo 120, Israel confessa a opressão de viver entre os inimigos ou entre os ímpios. Quando ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, né? Então eles vivem nesse momento de angústia. Já no Salmo 121, o escritor diz que eles estão agora alegres por se aproximarem de Jerusalém. Os peregrinos vão chegando e por isso, como na introdução o escritor já mostrou para nós, que a cidade está um pouco elevada, embora que não tenha tantos montes ao redor de Jerusalém, mas por ela estar elevada, e os peregrinos vão cantando, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Eles vão chegando em Jerusalém. Então a alegria agora no Salmo 121 vai mostrando a alegria desses viajantes. Já no Salmo 122, eles agora fazem uma declaração de alegria, porque aparentemente eles adentraram, eles estão pisando com os seus pés na entrada do templo, e por isso ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria agora era contagiante, era total, era real. Eles estão na casa do Senhor. É um maravilhoso cântico de adoração pela alegria e oportunidade de estar na casa de Deus. Que o templo seja reconhecido como casa de oração. Que jamais percamos a alegria de caminhar para o templo do Senhor. Haja louvor a caminho da igreja. Que haja essa satisfação, essa alegria em nosso coração. A nossa família sendo conduzida à casa do Senhor e ter alegria de saber, domingo de manhã é o dia da EBD, é o dia da escola dominical, o primeiro dia da semana, quando vamos todos nos alegrar na presença do Senhor e não ser um motivo de cansaço, um motivo de enfado. Eu vou porque é uma pressão, não. A alegria de ir à casa do Senhor. E quando chegar na casa do Senhor, gratos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor, junto com os irmãos, nós estamos estudando e aprendendo mais da palavra do Senhor, nosso Deus. Segundo tópico, qual a saída? Salmo 121, verso 1 e 2. Primeiro subtópico, dê ordem às montanhas. Salmo 121, verso 1. Aí na sua lição, existe um pequeno erro gráfico que está 212, mas na verdade nós só temos 150 salmos, tá, irmãos? Foi um pequeno erro gráfico. Desconsidere. Salmo 121, verso 1. O Salmo 121 começa com uma indagação contemplativa. Qual é ela? O salmista diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Na verdade, não retrata propriamente uma visão que os peregrinos tinham com a aproximação de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque Israel não possuía montanha no sentido estrito, apenas montes, sendo o Tabor com 562 metros e o Gerizim com 868 metros. E esses montes contemplados pelo salmista também podem significar os lugares altos, referidos na Bíblia espaços de cultos idólatras, que está registrado em Levítico capítulo 26 e no verso 30. Lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, verso 26, quando o Senhor ordenou que Gideão destruísse o altar de Baal, e naquele mesmo altar, naquele mesmo alto, ele construísse um altar ao Senhor nosso Deus, e que naquele lugar fosse prestado culto de adoração a Deus. Na verdade, Israel sempre presenciou esses momentos, nos altos, nos montes, adorando, exaltando, buscando, oferecendo sacrifício, oferecendo cultos a Deus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 10, conta que Samuel um dia estava oferecendo em um desses lugares altos, oferecendo sacrifício ao Senhor. Os inimigos chegaram, mas quando Samuel está oferecendo sacrifício, antes mesmo de terminar, o Senhor trovejou naquele lugar e extirpou todos os seus inimigos. Eles não prevaleceram contra Israel. E Israel lembrava sempre disso.
de que era nesses lugares aonde o Senhor também se manifestava, onde a presença de Deus se manifestava. Mas agora eles vão caminhando para Jerusalém e, à luz do escritor, parece que ele olha à sua volta e vê esses montes, só que esses altos agora não estão sendo ocupados por sacerdotes, por profetas do Senhor. Eles estão sendo ocupados por falsos líderes, que oferece cultos a falsos deuses, aos deuses de pedra, aos Baals, e eles olham para esses montes na esperança de que desses lugares alguém fizesse o sacrifício e viesse uma resposta de Deus. Ele está dizendo: eleva os olhos para os montes, mas no lugar onde deveria estar se adorando a Deus, estão cultuando a Baal. De onde virá o nosso socorro? É mais ou menos o que o escritor também sugere para nós. E, à luz do comentário, qual a saída para o salmista rodeado por povos idólatras que serviam a deuses de pedra? Qual a saída? Mas aí o líder espiritual da caravana diz: o nosso socorro, ou o meu socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Queridos, qual a saída para nós nessa geração conturbada que clama contra os valores morais e espirituais instituídos por Deus? Qual a saída para todos nós? Existem momentos em que olhamos o mundo a nosso redor, à nossa volta, e perquirimos: qual a saída? De onde me virá o socorro contra doenças, vícios, desemprego, injustiça? Estamos cercados de montes. Precisamos exercer a fé em um Deus único, capaz de remover todos os obstáculos, conforme está registrado em Mateus capítulo 17, no verso 20. É interessante que nesse verso 19, os discípulos, eles passam um perrengue e depois eles perguntam do mestre: por que nós não expulsamos os espíritos malignos? E o Senhor mostra para eles que foi por falta de fé. Vocês não tiveram, vocês não usaram, não executaram o poder da fé. E o que nós observamos à luz do texto, precisamos servir a Deus, adorar a Deus, mas crer, meus irmãos, num Deus que é Senhor e que Ele pode dissipar todas as trevas, abrir todas as portas, fechar todos os ferrolhos de ferro que muitas vezes querem, quem sabe, abalar a nossa fé, que o inferno muitas vezes queira prevalecer contra nós. O Senhor Deus é Deus poderoso que pode fazer-nos triunfar. Precisamos crer, confiar, como disse o salmista: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Segundo o subtópico, primeiro, Deus. Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A moderna tecnologia pode nos oferecer uma ajuda rápida. No Brasil, o SAMU é um grande auxílio, certamente. Boas condições financeiras permitem acesso a bons médicos e hospitais de ponta. Apesar de tudo, carentes ou não, devemos considerar que o nosso socorro infalível e presente vem do Senhor. Não é pecado um cristão ser rico, assim disse Jesus ao censurar a avareza de um homem. Na verdade, não é pecado sermos ricos. Se Deus nos deu a oportunidade de ganharmos muito dinheiro licitamente, honestamente, nenhum pecado. O pecado é quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança no nosso dinheiro, no nosso poder, talvez no nosso prestígio, na nossa capacidade, no nosso intelecto, e ignoramos Deus. Independentemente das circunstâncias que estejamos vivendo, nós precisamos saber que o nosso socorro vem do Senhor nosso Deus. Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Eis a questão, quando alguém deixa de confiar no Senhor. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Está registrado em Lucas capítulo 12, verso 20 e verso 21. Queridos, por isso, Deus deve ser a prioridade da nossa vida. Ele está acima de todos os nossos recursos e interesses, na fartura ou na necessidade. Nós precisamos crer nisso. À luz do salmista,
Quando o escritor diz que esse é o salmo do viajante, ele é também o seu salmo, o meu, o nosso. Nós podemos crer no poder da palavra que está registrado. O Senhor é o meu socorro, Ele é o teu socorro, Ele é o nosso socorro. Terceiro subtópico, seja um seguidor de Jesus. Salmo 121, verso 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não pensemos que o simples fato de sermos membro de igreja nos confere a prerrogativa para dar ordem aos mundos espiritual e natural. Sobre isso, a palavra cita uma triste experiência em Atos, capítulo 19, verso 15 e 16. Que experiência é essa, pastor? É que uns exorcistas judeus, que em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, queriam expulsar um espírito maligno de uma pessoa. Mas o espírito maligno retrucou para esses exorcistas dizendo o seguinte: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês para com tal autoridade querer me expulsar, querer me repreender? E diz o texto que aquele espírito maligno se levantou contra aqueles exorcistas e eles tiveram que sair fugidos, feridos, despidos. Eles não deram vença de atender a necessidade ou, quem sabe, de envergonhar aquele espírito maligno. Por que isso, pastor? Porque não é simplesmente o nome de membro de uma igreja ou porque eu frequento a uma igreja que eu tenho tais poder sobre essas experiências espirituais e naturais. Todo o sucesso da nossa jornada neste mundo pressupõe a presença de Jesus diariamente conosco. Portanto, trata-se de um relacionamento com Ele que excede a participação na congregação. O meu relacionamento com Ele vai além de ir aos cultos, vai além de participar dos movimentos e dos eventos da minha igreja. A minha comunhão com Ele vai muito mais além. Então, ser seguidor ou seguidora de Jesus é curtir o que Ele fez, ensinou. Não podemos bloqueá-lo em algum momento para que Ele não saiba nada do que fazemos de errado. Quando nós, nas nossas redes sociais, que entendemos que é alguém que está nos seguindo ou que talvez por uma postagem nossa nós não queremos que esse alguém tenha acesso, o que a gente faz? A gente bloqueia, né? Bloqueou, pronto, a pessoa não tem acesso mais das minhas postagens. Mas o escritor está dizendo de que Jesus ele precisa ser curtido por nós e que ele não pode ser bloqueado quando nós praticarmos algo que de repente a gente tem consciência que isso não é bom que ele saiba. Então eu vou bloqueá-lo. O escritor diz o seguinte: ele não pode ser bloqueado, porque mesmo que você bloqueie, Jesus continua online. Do topo da sua habitação, Deus o Altíssimo, Ele tudo assiste. Ele conhece a minha vida, a sua vida, a nossa vida, tudo que acontece à nossa volta. Hoje existem muitos ídolos no meio dos cristãos. Curtimos e seguimos artistas, jornalistas, políticos, defendemos ideias humanas com uma garra que muitas vezes não percebemos quanto ao Evangelho, a igreja e a pessoa de Jesus Cristo. O escritor está dizendo que muitas vezes acontece pessoas assim, que com tanta garra, defende causas às vezes com tanta garra, e a gente não percebe essa mesma garra, essa mesma determinação, essa mesma defesa quanto à igreja e quanto ao Evangelho de Cristo Jesus. Queridos, o escritor ainda prossegue mais. O segredo da nossa vitória consiste em sermos seguidores de Jesus, pessoas que curtem e compartilham tudo o que ele fez, que ficou escrito para nossa edificação. Não existe discípulo verdadeiro que não seja fã de Jesus. Lendo as mídias sociais, não percebemos em muitos a mesma empolgação pelo Salvador como a que manifestam por seus ídolos. Isso é uma pura verdade. As redes sociais são muito boas, mas infelizmente existem muitos e muitos de nós, muitos crentes, que poderiam dar muito mais ênfase à palavra de Deus. Mas quer ver uma coisa que aumenta as curtidas e a elevação muito grande dessas postagens? É mercadoria que traz um maléfico, que traz um prejuízo
a nossa vida espiritual, aí sim, aí a coisa caminha. Mas quando se pensa em falar sobre a palavra de Deus, defender a palavra de Deus, os bons costumes, os bons preceitos, aí a gente só passa por ali rapidinho e segue à frente, porque não é muito interessante curtir tantas vezes. Cristãos autossuficientes que se governam e que querem apenas a bênção de Deus sobre seus próprios caminhos humanos e carnais. Eis a terrível contradição. Precisamos ler o Salmo 121 debaixo dessa luz. Como, pastor? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que o teu pé vacile, aquele que te guarda não tosquenejará. Terceiro tópico, segurança em nossos dias. Salmo de número 121, verso 3 ao verso 8. Primeiro subtópico, segurança para andar, versos 3 ao verso 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A palavra dormita significa que ele não cochila, ele não dorme e nem tira um cochilo sequer. Ele está atento 24 horas. Ele não permite que os teus pés vacilem. A luz do salmista era porque naquela caminhada muito longa poderia acontecer algumas lesões, fraturas poderiam complicar muito a marcha do grupo. Além disso, o caminho entre a Galileia no norte e até a Judéia, no sul, era muito perigoso, havia feras, havia ladrões que estavam sempre à espreita em algum trecho, como aquele episódio registrado no livro de Lucas, capítulo 10, verso 30, que aquele judeu caiu na mão dos salteadores, levaram tudo quanto ele tinha, deixaram semi-morto. Esses são os acontecimentos que aconteciam ali. Por isso o salmista está dizendo de que é dele que vem o nosso socorro. Se não for ele, será difícil fazermos toda essa caminhada. O escritor diz que assim vivemos nós, também nos nossos dias. Vivemos nesse mundo de corrupção, drogas, trânsito caótico e crimes diversos. Deixa-nos sem a segurança necessária para andar no Brasil, diz o escritor. Caminhamos driblando a morte, caminhando entre lobos devoradores na política e até no segmento religioso brasileiro, com uma exploração de igreja onde, infelizmente, o verdadeiro evangelho nem sempre é anunciado. Simplesmente, muitas vezes, com a gana, talvez, de adquirir para si meios e, quem sabe, lucros próprios. Agora, escuta, queridos irmãos, vivamos de forma justa e sóbria e piedosa, conforme Paulo escreveu na sua carta a Tito, no capítulo 2, verso de número 12. O Senhor é quem te guarda, ele não dorme, nem cochila ou dormita, que está no verso 3. Temos conosco o guarda de Israel. É interessante observar que nessa expressão, quando o escritor diz que ele não dorme, porque era comum entre os pagãos acordar os seus deuses. E às vezes até insistir, pode ser que ele está viajando, pode ser que ele está dormindo, pode ser que ele está ocupado com outra coisa. Geralmente acontecia isso. E até mesmo entre os poetas sacros, por exemplo, lá no Salmo 44, verso 33, no Salmo 35, verso 23, também o salmista tem essa expressão: levanta-te, Senhor, acorda, Senhor, desperta, Senhor, olha para nós. Mas o pensamento usual entre os hebreus, entretanto, era que o nosso Deus, o Deus Altíssimo, ele não dorme, ele não está indiferente, ele está completamente atento para com todo o sofrimento do seu povo, para com todas as nossas necessidades. Ele não está indiferente, ele não dorme, ele não cochila, ele está atento 24 horas. Por isso é importante nós termos essa consciência e essa confiança no Senhor nosso Deus, de que ele está ao meu dispor, ao seu dispor, quando nós obedecemos a sua palavra, vivemos segundo os seus ensinamentos, ele está sempre atento a todas as nossas necessidades. Segundo subtópico, segurança para descansar. Salmo 121, verso 5 e verso 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
Queridos, como já falamos para você, a caminhada era longa, era extensa. No episódio de Lucas capítulo 2, verso 44, que Jesus fica um dia sem os seus pais o perceberem que ele não estava no meio deles ali, é porque era comum, muita gente caminhando, então é o sobrinho que fica ali com o tio e com o primo e viaja o dia todo naquela caravana, naquela alegria, e às vezes só durante a noite que se percebia, cadê para juntar todo mundo novamente no mesmo local. Por isso que Jesus ficou um dia longe dos seus pais. E o sol causticante era um complicador, a sombra um refrigério. Era preciso descansar em breves intervalos durante a caminhada. E durante a noite, um abrigo seguro. Por quê, pastor? Porque durante a noite, com a saída da lua, então as feras se aproximavam e os piratas também, para furtar aqueles peregrinos, aqueles romeiros. E o salmista diz que quando eles cantam sobre olho para os montes de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, o escritor diz que sob a sombra do Onipotente, o rigor do sol era atenuado. Sobre a direção divina, a lua não serviria para atrair feras e também para atrair os ladrões. Ou seja, com a minha proteção, vocês fiquem tranquilos que o sol não terá o mesmo calor sobre vocês e que durante a noite não se preocupe com a saída da lua, porque as feras virão ou os atacantes virão, porque eu também estou guardando. É isso que o salmista quer mostrar para nós. Normalmente, a hora do sono pesado, era importante saber que Deus não cochila e nem dorme, Ele está cuidando de nós. O escritor diz que assim vivemos nesse mundo. Precisamos de segurança em Deus para descansar. Assaltos, incêndios, mortes. Uma nação de ímpios está de pé enquanto dormimos. Precisamos de Deus. Entreguemos nosso caminho ao Senhor e assim poderemos cantar como o salmista no Salmo 3, no verso 5 e verso 6. Quando o escritor fala de que ele é aquele que te guarda, que o Senhor é a tua sombra, a tua direita, porque comumente nas guerras, o soldado, aquela pessoa de confiança, aquele companheiro de batalha, geralmente ele estava sempre à direita do seu companheiro. Por quê, pastor? Porque da esquerda ele tinha o escudo para proteger, mas do lado direito estava descoberto. Ele tinha sua arma de proteção, mas estava descoberto. Portanto, o seu companheiro estava sempre à sua direita. Por quê, pastor? Porque ele protegia o seu companheiro. E com a saída da lua que as feras chegariam, o salmista está dizendo, olha, ele está à tua direita, portanto o inimigo não chegará, porque ele está à tua direita para te defender. E também a força da lua não terá poder sobre você, porque ele também oculta esta força da lua, que na linguagem deles poderiam trazer doenças, poderiam trazer epilepsia e as feras e os ladrões, enfim. O salmista deixa claro, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua terá poder, a sua influência terá poder sobre você. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, segurança contra o maligno, Salmo 121, verso 7 e verso 8. O texto diz, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O texto diz que, eis a nossa maior necessidade. O escritor mostra que Pedro, um homem que andou com Deus, teve experiências maravilhosas com Deus, o único que andou sobre as águas quando o Senhor Jesus o chamou, mas esse mesmo Pedro, Satanás não o poupou. Ele cirandou sobre a vida de Pedro. E diz o texto que ele pediu a Jesus para permitir que ele peneirasse Pedro. E Jesus disse não, pediu ao Pai que protegesse e o Pai protegeu. Satanás também fez isso com Jó, peneirou Jó para provar, tentar provar que o homem não seria fiel a Deus se ele não tivesse alguma coisa em troca. E Jó foi fiel ao Senhor. Queridos, nós observamos o seguinte, aqui nós temos uma segurança que o mundo não pode nos dar, pois não está disponível ao homem natural. Somente o Senhor, com o seu exército de anjos, pode nos garantir uma paz, ou esta paz. Mas para que isso aconteça, temos de
tomar sobre nós toda a armadura de Deus, registrada em Efésios capítulo 6. Leia Efésios capítulo 6, verso 11. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, diz o verso 8. Quando sairmos pela manhã para trabalhar e voltarmos para casa ao entardecer, Ele vai estar conosco. Na nossa juventude, quando começarmos e iniciamos os nossos trabalhos, ou quem sabe os nossos sonhos, nossos objetivos, e ao findar da nossa caminhada, da nossa carreira, ao voltar à pátria eterna, também o Senhor está conosco, diz o escritor. 3 vezes lemos a expressão, o Senhor guardará, como se a Santa Trindade assim selasse a promessa para assegurá-la. Ou seja, estamos seguros. Eu e você que confiamos no Senhor. Esse guardar é eterno, irmãos. A partir de agora e continuamente para todo sempre. Eu preciso crer e confiar nisso. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra e vem para sempre, eternamente para todos nós. Ninguém está tão protegido como aquele a quem Deus guarda. Portanto, é importante crermos que o nosso Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele está guardando todos nós que observamos e vivemos segundo a sua palavra. Na aplicação pessoal de hoje, o escritor diz o seguinte: em meio ao caos e à insegurança, sejamos confiantes de que Deus zela pela nossa segurança e nos livra de todo mal. Querido colega, querido companheiro, querido professor, professora, querido aluno, querida aluna, espero mais uma vez ter contribuído com você nesse comentário. E se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo, com o mesmo lema da nossa igreja hoje, como sal da terra e luz do mundo, sempre avançando pela fé.